Oi gente, tudo bem? Samara Jacob aqui. Nesse canal nós falamos sobre diástase e recuperação do corpo após a gestação, mas hoje, nesse vídeo, eu quero trazer a minha experiência, contar o meu relato sobre a gravidez ectópica. O objetivo é ajudar mulheres que estejam passando por essa fase, porque quando eu passei por isso, não tinha ninguém ao meu redor que tinha passado por essa experiência, e foram os vídeos aqui no YouTube que me ajudaram a superar. Então, bora comigo! Eu descobri a minha gestação em março de 2024, 4 dias após o meu aniversário. E eu fiquei muito feliz e pensando que dessa vez ia dar certo. Eu já tinha 3 filhos, eu já tinha passado por 2 abortos, 2 gravidez anembrionária. Uma em 2016, depois que eu tive a Sofia, e aí eu tive o Rafa e a Laura em 2017 e 2019, e essa gravidez anembrionária foi em agosto de 2023, no ano anterior. Então, quando eu descobri essa gestação, eu fiquei muito feliz. Eu já estava com 2 dias de atraso menstrual quando eu fiz o teste, e o teste deu muito fraquinho. Só que alguma coisa já me falava que não estava tudo bem, sabe? Eu fui e fiz o teste de sangue, o beta-HCG, quantitativo, que o qualitativo ele só vai te falar se você está grávida ou não, se é reagente ou não reagente. O quantitativo ele vai te dar a quantidade do hormônio, e isso é muito importante. Quando eu fiz o teste, o beta-HCG quantitativo, deu um valor de 48 mil, com 2 dias de atraso. Aí eu fiquei um pouco preocupada, porque nas minhas outras gestações, com 2 dias de atraso menstrual, o meu ciclo é de 28 dias. Com 30 dias de ciclo, já dava um beta considerável acima de 100. Mas ok. Comuniquei ao meu médico, ele pediu para eu repetir o exame em 48 horas. Repeti o exame e deu 101. Fiquei feliz porque já tinha dobrado, né? Mas, não sei, alguma coisa me dizia que tinha algo errado. Eu sentia muita cólica e muita dor do lado esquerdo. Eu achava que era normal da gestação, né? E aí, com 4 dias, eu repeti o beta. Decidi repetir esse beta e, para minha surpresa, deu o valor de 380. Era para ter dado bem mais alto, porque o beta, o normal, é ele dobrar em 48 horas. Já tinha se passado 4 dias. Então não estava um valor legal, sabe? Comuniquei ao meu médico e ele falou: ah, mas o seu beta, ele aumentou 60%. Então ainda tá dentro, mas não tava. E aí eu esperei, 2 dias após esse beta de 380, eu repeti, com 48 horas. E deu o valor de 410. Ali eu já sabia que algo não estava certo. Eu estava conversando muito com a minha irmã, e eu falei para ela: Gabi, eu tô com muita cólica, muita dor do lado esquerdo, e eram as pontadas que não paravam, era uma dor um pouco parecida da cólica de ovulação, sabe? Não sei se você já sentiu, mas eu sinto, toda ovulação eu sinto. E aí minha irmã falou assim: ai, Sá, eu acho que é uma gravidez ectópica, se eu fosse você eu ia no hospital. E aí eu comuniquei ao meu médico, mandei o resultado do exame e falei: doutor, eu tô com dor no meu lado esquerdo, e eu tô achando que é uma gravidez ectópica. E aí ele falou: então vem para a maternidade, vem na emergência. Gente, ali o meu mundo já tinha caído, sabe? Porque eu já sabia que não ia evoluir, e eu fiquei muito triste. Muito, muito, muito triste mesmo. Tipo, o meu marido, ele ainda estava confiante, falava: não, mas às vezes é normal, porque, né, não entende. Mas eu já sabia que não ia evoluir, sabe? Eu tava com 5 semanas e 3 dias. Então, foi bom eu ter descoberto no início, porque deu tempo da gente fazer alguns procedimentos.
Quando eu cheguei na maternidade, eu demorei um tempão para ser atendida e eu cheguei, eu não sei se é por causa do meu nervosismo, mas a minha pressão ela estava alta, ela estava 14/9 e minha pressão sempre foi baixa. Aí eu já fiquei preocupada, né? E aí eu fui atendida, o meu médico estava na emergência, ele me solicitou uma ultrassom, fui fazer a ultrassom e não tinha nada no útero, nada. O médico me mostrou, não tinha nada no útero, só que ele tinha achado uma bolinha no meu ovário. Era uma massinha de mais ou menos 1 centímetro. E aí ele colocou no laudo. Quando eu voltei para passar no médico, já tinha trocado o plantão, então já não era mais meu médico que estava lá, era um outro médico. E esse médico ele falou assim, ó, você vai ficar internada, porque a gente vai fazer uma ressonância e é muito provável que a gente precise fazer uma cirurgia para retirar o seu ovário e sua trompa. Só de lembrar disso já me emociona, sabe? Naquele momento eu entrei em completo desespero, porque além de ter perdido o meu bebê, eu teria que passar por uma cirurgia que iria me deixar sem a minha trompa, sem o meu ovário. Eu sabia que ia ter outras repercussões na minha saúde, e naquele momento eu fiquei assim, muito, muito preocupada. Liguei para o meu marido chorando, ele estava em casa com as crianças, pedi para ele levar as crianças para eu vê-las, porque como eu iria passar pela cirurgia, eu tinha muito medo de passar por essa cirurgia e não voltar. Aí eu fiquei muito abalada e eu estava sozinha no hospital e sentindo cólica, e aí fui internada e a enfermeira falou assim, você tá sozinha? Eu falei, ela falou assim, então chama alguém para ficar com você, você tem direito a um acompanhante. Só que meu marido não podia ficar comigo, a gente tá morando em Brasília, a gente não tem família aqui, mas eu tenho uma prima aqui, a Juliana. E nesse momento eu liguei pra Ju, expliquei, gente, ninguém sabia que eu tava grávida, minha família ainda não sabia, eu tava esperando completar 6 semanas para fazer uma ultrassom, para falar para os meus pais, né, dar notícia para a família, porque assim, quando a gente passa por uma perda gestacional, a gente fica com muito medo, então eu queria ter certeza que estava tudo bem para poder comunicá-los. E aí, quando eu soube, eu contei para os meus pais, nossa, meus pais eles ficaram assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Minha mãe, na mesma hora, ela já comprou uma passagem para vir para Brasília, minha mãe ela chegou no dia seguinte, né? Eu fiquei internada, a Ju, minha prima, foi ficar comigo, e aí a gente passou a noite ali no hospital. No dia seguinte, foi um outro médico que foi me atender, o Dr. Hélio, que foi muito importante. Quando o Dr. Hélio ele chegou, ele falou assim para mim, mas com quantas semanas você está? Eu falei assim, doutor, eu tô com 5 semanas e 3 dias. Ele falou assim, então vamos repetir o beta? Porque é muito provável que você não precise de cirurgia. Gente, nossa, que alegria escutar aquilo. E aí a gente repetiu o beta e deu 570 o beta. Ou seja, ele subiu. Então, significa que aquela massinha que seria o bebê, né, estava evoluindo. Não iria evoluir para uma gestação, por um bebezinho, mas estava crescendo. E aí o médico ele me disse, ó, a gente pode entrar com uma medicação que se chama metotrexato, que é uma medicação preparada pela oncologia, e aí aplicada na perna, e essa medicação ela cessa o desenvolvimento do que seria um embrião, né, dessa massinha. Ai, eu estava feliz por não ter passado
por não passar pela cirurgia, mas eu fiquei triste porque eu achava, né, que quando eu fosse aplicar essa injeção, eu ia matar o meu bebê. Na minha cabeça ele ainda estava se desenvolvendo ali, sabe? Mesmo no lugar errado. Eu fiquei muito mal, muito mal. E aí ele falou assim, ó, isso foi na segunda, né? E aí o médico disse, ó, vamos fazer a aplicação na quarta. Por enquanto vamos acompanhar o beta, porque pode ser que cesse o desenvolvimento, né? E aí a dosagem da medicação é um pouco mais baixa. Beleza. Aí quando foi com 48 horas, a gente repetiu o beta. E o beta já deu mais baixo, deu 380. Então, de 570, ele foi para 380. Então, isso significa que o meu bebezinho ele já tinha parado de desenvolver. E o beta já tinha caído. Aí, o médico, mesmo assim, ele me disse, vamos fazer a aplicação do metatrexato para cessar, porque mesmo com o beta caindo, pode ser que as células continuem a se multiplicar. O bebê já não estava mais ali, mas as células do trofoblasto, que são as células que ficam para o lado de fora quando tem o bebezinho, né, as células que revestem, elas podem continuar a se multiplicar. E isso pode levar ao rompimento ali do ovário, e aí eu teria que passar por uma cirurgia de emergência. Lembrando que gestação ectópica é a urgência obstétrica que mais mata mães. Então, meninas, se você descobriu que você está grávida, faça o beta-HCG, repita em 48 horas, dobrou, espera uns 4 dias e repete novamente. Coloca no Google quanto que tem que dar mais ou menos nesses 4 dias, sabe? Porque a gestação ectópica, ela dá sinais que ela não está se desenvolvendo. Eu vejo notícias de muitas mulheres descobrindo a gestação ectópica já com 6, com 7, com 8 semanas. Já descobrem a gestação, já estão com, geralmente é na trompa que ocorre, né? Já estão com a trompa rompida. Muitas mulheres vêm a óbito por conta disso. Então, descobrir uma gestação, você desconfia que você está grávida, faça o teste, tá? Não fique esperando, porque ela dá sinais e quanto mais cedo você descobrir, mais cedo você consegue salvar a sua vida, tá? Então a gente fez a aplicação do metatrexato na quarta-feira, eu fiquei internada e tive alta na sexta. Na sexta eu fiz o beta-HCG e tinha caído um pouco. De 380 ele foi para 340. Mas o médico falou que era normal, que nos próximos 15 dias ele tinha que zerar. Então ele pediu para que eu repetisse o beta-HCG depois de 5 dias, aí depois em 48 horas. Então eu repeti o beta e em 5 dias ele já deu 100, aí depois de 24 horas ele deu 70, depois de um tempo, com 10 dias, ele já tinha zerado totalmente. E aí eu passei, eu fiz a aplicação da medicação, se eu não me engano foi na primeira semana de abril, não vou lembrar da data, mas acho que foi mais ou menos ali no dia 4 de abril, e no dia 22 de abril eu dei entrada na emergência novamente, porque eu estava com muita dor, e era do lado esquerdo de novo, e eu fiquei com muito medo, falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? Tive pouco sangramento, pouco, menos do que vem na minha menstruação, isso ali com 5 dias que eu tinha feito a aplicação do metatrexato. A parede, né, do endométrio começou a descamar, e aí, ali no dia 22 de abril, eu dei entrada na maternidade novamente, repeti o beta já tinha zerado, e aí eu fui fazer uma outra, e para minha surpresa eu estava ovulando, então o meu ciclo ele voltou muito rápido, sabe? Muito rápido. E só que
eu ovulei e eu não sabia disso, mas algumas mulheres, quando ela ovula, porque a gente tem o folículo e o óvulo ele fica dentro do folículo. Quando a gente ovula, esse folículo ele se rompe e o óvulo sai, vai para as trompas, fica ali esperando o espermatozoide, né, para ter a concepção e para a gravidez ocorrer. Em algumas mulheres, quando tem esse rompimento do folículo, fica um pouquinho de sangue, sabe, no saco posterior, na parte posterior ali do útero. E é isso que causa a dor de ovulação. Algumas mulheres têm, outras mulheres não têm. Eu tenho. Toda ovulação eu tenho essa dor. E aí, na ultrassom mostrou que tinha esse sangue, gente. Só que, com o meu histórico, né, o médico da ultrassom interpretou como se aquilo fosse uma hemorragia interna. Ai, que desespero, gente, meu Deus. Quando eu voltei para passar com a médica, aí a médica me explicou o que estava acontecendo e tal. Ela falou, não, fica calmo, você está ovulando. E ela me pediu para que eu fizesse uma ultrassom depois de 7 dias, porque já o meu beta-HCG já tinha zerado, então não tinha mais o desenvolvimento. Aí com 7 dias eu repeti a ultrassom, e estava tudo certo, tudo bonitinho. Ainda tinha a bolinha no meu ovário, ela tinha diminuído de tamanho, ai, se eu não me engano, ela estava tipo com meio centímetro, sabe? Então de 1 centímetro ela foi para meio, mas demorou um tempo para essa bolinha ela sumir do ovário, demorou um tempo. Isso aconteceu em abril, e aí eu fui fazendo as ultrassons de acompanhamento, né? Fiz uma ultrassom em maio, e ela ainda constava, e aí em julho eu fiz outra ultrassom, e ela já tinha desaparecido totalmente, a bolinha. E aí a médica da ultrassom, ela falou assim para mim, olha, não engravida novamente, você já tem 3 filhos, não engravide, porque quem tem uma gestação ectópica aumenta muito as chances de ter uma segunda gestação ectópica. Ai, gente, fiquei com medo, fiquei muito preocupada. Aí eu conversei com o meu médico, e o meu médico me tranquilizou, Dr. Ferrari. Ele disse, calma, o tipo de gravidez ectópica que você teve foi a ovariana, que é rara acontecer. Geralmente temos a gravidez ectópica nas trompas. Então isso significa que as suas trompas elas estão saudáveis, né? Mas eu fiquei com medo, sabe? Eu fiquei com muito medo. E depois de passar pela gravidez ectópica, eu percebi que eu estava muito cansada, com muito sono. Eu não tinha vontade de nada, isso atrapalhou muito no meu trabalho. Eu estava com uns sintomas muito semelhantes de depressão, eu achava que eu estava com depressão, sabe? E aí, em julho mesmo, eu resolvi fazer um check-up, e aí me bateu assim, né, negócio na cabeça, eu vou numa endócrina, porque eu não tô me sentindo bem. Eu tinha visto nos meus exames anteriores, ali em abril eu cheguei a fazer o exame de pré-natal, e eu vi que o meu hormônio da tireoide, o meu TSH, ele estava um pouco alterado. Ele não estava assim muito alterado, ainda estava dentro da média dos laboratórios, que é até 4,25, o meu estava 4. E eu sei que o TSH alto na gestação ainda estava grávida, né? Não é legal. Um TSH bom para gestação é um TSH ali no máximo 2,2.2. E aí eu fui na endócrina, ela me pediu todos os exames. Gente, minhas vitaminas estavam assim, ó, no pé. Eu não sabia que a medicação metotrexato depredava o ácido fólico, que é o, gente, B12, se eu não me engano, é B9. Mas enfim, ele depreda, por isso
né, que para o desenvolvimento ali quando se tem a gravidez ectópica. E assim, a minha vitamina B estava no chão, ferritina tudo baixo, vitamina D eu nem tinha, minha vitamina D, que o normal, assim, né, para a pessoa ficar ativa, é 70, a minha estava em 17, estava muito ruim os meus exames. E para minha surpresa, deu o anti-TPO, que é o hormônio da tireoide, deu super elevado. Então, ou seja, eu tenho tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. E mulheres que têm essa doença interfere diretamente na fertilidade. Pode sim atrapalhar engravidar, pode ter gravidez anembrionária, pode ter sim, um dos fatores para a gravidez ectópica. E eu não sabia disso, imagina, já tinha passado por 6 gestações e médico nenhum tinha me falado sobre isso. O meu TSH nunca foi um TSH baixo, TSH é o hormônio da nossa tireoide, sempre foi ali, 3,5. Mas eu achava que era normal, né? E com o passar da idade, a gente vai sentindo a diferença no nosso corpo. Eu estou com 36 anos. Então, e ainda mais tomando aquela medicação, né, o metotrexato, que deu uma bagunçada ali nas minhas vitaminas, então eu estava sentindo super no meu corpo os efeitos. Então, vai mais uma dica, se você está sentindo cansada, com sono, com sintomas de depressão, assim, triste, sabe, você não vê mais cor na vida, antes de você começar a tomar remédio psicotrópico, vá no endócrino e peça os seus exames, e faça seus exames. Sem contar que os meus hormônios também estavam tudo baixo. E eu já não estava menstruando normalmente, sabe? Meu ciclo estava muito estranho, estava muito curto. E quando eu menstruava, não era aquele sangue que saía uma espécie de coágulo, sabe? Muito estranho. E então eu fui fazer uma ultrassom com contagem de folículos que a endócrino solicitou. No exame, a médica viu que os meus ovários eles estavam muito pequenos, do tamanho de uma uva, e que o meu útero também estava regredindo de tamanho. E eu tinha pouquíssimos folículos, 2 do lado esquerdo e 1 do lado direito, sendo que em fevereiro, isso foi em agosto, em fevereiro eu fiz o mesmo exame e eu tinha 15 folículos do lado esquerdo e 13 do lado direito. E aí a médica da ultrassom me perguntou se eu estava fazendo acompanhamento com a endócrina, eu falei que sim, aí ela disse, que bom, porque você está se encaminhando por uma menopausa precoce. Gente, eu fiquei assim, desesperada, eu falei pronto, agora, né, acabou, não vou poder mais ter filhos. Fiquei triste, apesar de já ter 3, eu amo ser mãe, e depois de ter passado por 2 perdas recentes, lá dentro do meu coração eu queria mais um bebezinho, sabe? E Deus, ele conhece o nosso coração, ele sabe do nosso desejo, ele conhece a nossa alma. E aí eu levei os exames na endócrino, a endócrino me tranquilizou, ela falou, ó, vamos cuidar da sua saúde. Comecei com as medicações, tomei muitas vitaminas intramuscular, citoneurin, que é o complexo B, tomei ferro, tomei vitamina D, tudo intramuscular, porque as minhas estavam muito baixas. Comecei já o tratamento com a levotiroxina, que é o hormônio da tireoide, e também eu fiz um tratamento com uma vitamina que é um tratamento fitoterápico, que ajuda na função hormonal, que a minha função hormonal estava muito baixa. E para nossa surpresa, em novembro, minha menstruação atrasou novamente. E aí, com 2 dias de atraso, fiz um teste de gravidez e estava lá, 2 risquinhos. Era o meu positivo. Eu senti uma junção de alegria, felicidade com medo,
porque eu tinha muito medo de ser outra gravidez ectópica. Fiz o beta-HCG e o meu primeiro beta-HCG, com 2 dias de atraso, deu 890. Ou seja, muito alto, muito alto. Com 48 horas repeti, foi para 2.300, 2.400, não lembro, mas dobrou. E isso foi assim fenomenal. E hoje estamos aqui, ó. Deixa eu mostrar. De 20 semanas, 20 semanas e 3 dias. Tô gravidinha. Minha 7ª gestação, meu 4º bebê. Serão 4 bebês, 4 crianças aqui na Terra com a gente, alegrando nossa família, e 3 no céu, olhando por nós. E eu estou muito feliz, muito feliz. Não esperava engravidar novamente. Enquanto eu estava fazendo tratamento, eu imaginava melhorar a minha saúde mesmo, né? E, gente, na primeira semana de tratamento eu já senti assim uma melhora na minha disposição fenomenal, incrível, como eu não sentia há meses atrás. Voltei para a academia, que eu até então tinha parado com os meus treinos na academia, consegui emagrecer, então eu estava muito ativa quando eu descobri a gestação. E ficamos muito felizes, inclusive tem vídeo aqui no canal de descoberta dessa gravidez, e eu quero trazer mais vídeos também sobre essa gestação, contando como foi o meu primeiro trimestre, como está sendo o segundo, as coisinhas que eu já comprei para o bebê, é um menininho, o Kalel, e trazer muitas novidades para você. Então, eu quero deixar aqui uma mensagem de esperança para você que está passando pela gravidez ectópica. Saiba que vai ficar tudo bem, Deus está contigo. Se você precisou tomar a medicação, metotrexato, repete os seus exames, tá? Para ver se ela não está diminuindo as suas vitaminas. Continua com o acompanhamento. Se você precisou fazer a cirurgia, vai ficar tudo bem também. Nada acontece por acaso. Deus sabe de todas as coisas e Ele está conosco, mesmo nos momentos difíceis. Ele não nos abandona. E Ele sabe do desejo do nosso coração, Ele conhece cada uma de nós. E um pai não deixa um filho sofrendo, né? Na hora certa, Ele dará o seu bebezinho, o arco-íris, se for do seu desejo. Senão ele vai curando essa, essa ferida que fica no nosso coração depois de uma perda. Só ele tem o poder de curar o nosso coração, transformar em novo, para que a gente consiga seguir em paz. Então, é esse o vídeo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui o seu joinha, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo sobre gestação e sobre treino e sobre diástase e sobre tudo que eu falo aqui, tá bom? Deixa aqui nos comentários se você já teve essa experiência, se você conhece alguém que passou por isso, tá? E um beijo, até mais!